Olá, você está no programa Alma Querida. Nesse programa nós respondemos os e-mails dos queridos amigos que nos escrevem pedindo orientações. E o e-mail que nós vamos ver agora é pedindo uma orientação que poderia ser reduzida à seguinte pergunta: os espíritos podem influenciar na conduta sexual do ser humano? E a nossa amiga escreve assim: bom dia, Espírito Santo, sou casada, amo meu marido e sei que sou amada. Porém, tem uma coisa que me incomoda. Durante o relacionamento sexual com meu marido, ele começa a falar de suas fantasias, coisas do tipo: colocar um outro casal para fazer junto, outro para mim, para ele ficar olhando. Essas coisas me incomodam, pois acho que entra muita influência da turminha do outro lado. Por favor, fale a respeito disso. Obrigada, sua fã. Minha querida fã, você que tem essa preocupação, você o faz com muita propriedade. É claro que há sempre uma influência espiritual nos atos humanos. Quando Kardec pergunta para o plano espiritual, uma pergunta que está registrada no Livro dos Espíritos, os espíritos interferem em nossas vidas? A resposta foi: muito mais do que vocês são capazes de imaginar, de pensar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar uma coisa importante, porque a resposta a essa pergunta, ela é assimilada no movimento espírita, conforme eu costumo dizer, em 3 níveis. O primeiro nível é da ignorância. Fora do movimento espírita, as pessoas não levam isso em consideração, se os espíritos interferem na vida da gente. O primeiro nível é da ignorância. O segundo nível é da consciência limitada. Quando as pessoas dizem assim: os espíritos interferem em nossas vidas? Deus do céu, então nós somos reféns, escravos, somos manipulados pelas energias e pelos espíritos inferiores. É aí que entra o terceiro nível. Quando você tem um obsessor, ou 2 obsessores, ou 3 obsessores, 3 entidades que ficam influenciando você para você fazer coisas que não deve fazer, você deve ter pelo menos umas 30 entidades superiores que estão do seu lado para te ajudar a fazer a coisa certa. Aí você pode perguntar, essa pergunta normalmente é feita: e o que é que eles ficam fazendo que não ajudam? Como é que a gente pode acreditar numa coisa dessa se nós acabamos fazendo as coisas erradas, se os espíritos inferiores têm tanta força sobre a gente? Eles têm tanta força sobre nós porque nós damos essa força. E os espíritos superiores têm tão pouca força sobre nós porque nós não damos força para eles. É preciso, para que eles entrem em nossas vidas, que nós tenhamos a sintonia com eles, que estejamos sintonizados. E essa sintonia se consegue às custas daquilo que Jesus disse: vigiai e orai sem cessar. Temos que estar sempre orando para fazermos uma sintonia com o plano superior. A gente costuma dizer o seguinte: você está normalmente sob a influência da turminha do outro lado, como para usar as palavras da nossa irmã, e que nós chamamos de galera da cruzeta. Por que galera da cruzeta? Porque essa gíria? Porque nós representamos essa turminha do outro lado. Primeiro a turma do lado de cá, que somos nós. Eu, você aí do sofá, nós somos um primeiro palco. O segundo palco é a turminha do outro lado, que é a galera da cruzeta. Por que galera da cruzeta? Porque você pode imaginá-los como se eles tivessem uma cruzeta na mão, cheia de barbantinhos, como daquelas cruzetas cheias de barbantinhos que usam os manipuladores de fantoches, os manipuladores de marionetes. Vira a cruzetinha para aqui, para lá, o barbantinho puxa a perna, o fantoche anda, o fantoche ameaça que está falando, vira o rosto, canta. O fantoche faz tudo. Muitas vezes nós somos fantoches. E por que somos fantoches? Porque a turma do terceiro palco, ou seja, os espíritos superiores, eles estão numa situação completamente diversa desses irmãos do segundo palco, da galera da cruzeta, ou a turminha do outro lado. Porque você pode imaginar como se eles estivessem de mãos postas rezando
para que você permita que eles entrem na sua vida. Afinal de contas, você não pode sofrer a influência desses espíritos superiores, a não ser que você peça. Porque senão, se eles interferissem contra a sua vontade, eles também seriam obsessores. Então, eles respeitam a sua liberdade. Para que eles entrem na sua vida, é preciso que você os convoque. A outra coisa que nos faz lembrar, essa sua pergunta, é Jesus passando pelo mundo, ele olhando para o mundo e falando aos discípulos, como se fosse numa lamentação. Vede, a seara é tão grande, a messe é imensa e os trabalhadores são tão poucos. Por que ele haveria dizer que os trabalhadores são tão poucos se eu estou falando que são muitos do outro lado a quererem te ajudar? Ele estava dizendo, os trabalhadores são tão poucos aqueles que estão encarnados. Porque são tão poucos aqueles que oferecem uma oportunidade ao plano espiritual superior para que o plano espiritual superior interfira em nossas vidas. Qual é a consequência disso? É que num planeta de provas e expiação como é o nosso, essa turminha do outro lado, a galera da Cruzeta, ou aqueles que querem nos manipular, eles ficam com uma força muito grande. Eu costumo dizer que desse terceiro palco, que é dos espíritos superiores, não vem barbandinho, mas vem uma corda muito forte, mas ela fica pendente do seu lado. Ela não te amarra, ela fica do seu lado. Você tem que segurá-la. E quando você a segura, aí sim eles podem interferir na sua vida. Só que você não pode soltar a corda. Qualquer vacilação, qualquer titubeio, a corda se solta e eles perdem a força sobre você. Aí, o que é que vai acontecer? Aqueles que estão interessados em manipular você vão fazer isto. Mas como nós somos reféns dos nossos atos, nós ficamos reféns das consequências dos nossos atos. E aí nós vamos ter que, mais dia menos dia, entrarmos em contato com o resultado daquilo que nós fizemos. E como disse Paulo de Tarso, se você semeou na matéria, ou seja, na carne, vai colher corrupção, ou seja, a necessidade de vir reparar. Se você semear no espírito, vai colher para a vida eterna. Ou seja, você vai ficar numa situação de espiritualidade superior. O que isso tem a ver com a pergunta da nossa irmã? Ela pergunta, os espíritos podem interferir nas nossas relações, né, no comportamento sexual? Sim, pode. E eles interferem de que forma? Quando você vai ter relações, um casal vai ter a sua relação íntima, se é um casal formado de acordo com valores, com ética, com respeito, marido, mulher, eles se respeitam. Eles não estão fazendo isso com culpa, nem com nenhum ressentimento em relação a ninguém. O plano espiritual superior, essa turminha que está do outro lado, mas acima, aqueles que são os mentores, se você tem valores superiores, você está cercado de entidades superiores. Essas entidades se afastam do ambiente e ficam do lado de fora como se fazendo guarda, proteção para o seu abraço matrimonial, para o seu abraço de amor. Acontece que se você está fazendo isso de uma maneira inadequada, sem respeito pelos direitos alheios, você está fazendo isso com um sentimento interno de culpa ou de ressentimento, os mentores também vão se afastar e ficam do lado de fora, mas não como guardas. Eles ficam esperando que você acorde. Por quê? O caminho fica aberto para a entrada das entidades inferiores. E sempre que alguém tem esse comportamento que você descreveu, não é uma coisa a ser adequada. É muito mais uma entrega ao desejo, ao instinto, do que uma ação voltada para a espiritualidade superior. Vamos fazer isso, nós nos amamos, está tudo ok, está tudo bem, que beleza, como é bom você estar aqui, como é bom estarmos juntos. Não. Há uma culpa por trás, há um ressentimento. Então há uma sintonia com entidades inferiores. E se há essa sintonia com entidades inferiores, é claro que eles vão entrar. Entram e eles fazem parte.
seria interessante que você lesse, que todos os ouvintes lessem um livro do meu amigo André, me permita chamá-lo de amigo, o amigo André Luiz Ruiz, é o médium psicógrafo. E o espírito que psicografou, que editou o livro, é o espírito Lúcius. E o título do livro é Despedindo-se da Terra. Nesse livro há um relato de um encontro de um casal num motel. O casal era formado de uma mulher que estava tentando seduzir um homem e de um homem que era casado. Então vocês podem imaginar o tipo de assistência que havia. Então, o quarto de motel, uma cama e 4 paredes. Imagine cada parede se estendendo como se fosse os lados de uma pirâmide para o alto. E em cada lado dessa pirâmide uma arquibancada cheia de espíritos inferiores. 4 arquibancadas lotadas, imensas. E das arquibancadas uma gritaria e os dois lá no centro daquele ringue, a cama é como se fosse um ringue, e aquelas entidades gritando: vai, garanhão, aí, piranha, faça isso, faça aquilo. E mais ainda, entidades inferiores que pulavam naquele ringue e se revezavam em usar tanto a mulher quanto o homem. Então, você pode imaginar o que acontece quando as pessoas fazem esse tipo de troca de casais, swing, sexo grupal. Nossa, ou se não, qualquer relação que seja de alguma maneira temperada com qualquer sentimento de culpa, qualquer sentimento de ressentimento. Ah, mas eu não me importa, afinal de contas, meu marido isso, minha mulher aquilo, tá? Isso são desculpas, são racionalizações. E a história que Kardec nos traz, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta onde é que está escrita a lei de Deus, e a resposta é na consciência, nos torna reféns dessa lei que está na nossa consciência. Quando nós estamos fazendo uma coisa que nós sabemos que é errada, não importa que a humanidade não saiba. Por uma razão muito simples, está na nossa consciência a lei. Então nós já interiorizamos o erro. E aí o que acontece? Nós saímos da sintonia com o plano espiritual superior. E se saímos dessa sintonia com o plano espiritual superior, é automática a queda na sintonia com o plano espiritual inferior. Aí nós começamos a ser como que pasto para essas entidades inferiores. É uma coisa grosseira. E Jesus dizia, onde está a carniça, aí se ajuntam os abutres. Você pode imaginar, tudo aquilo que tem mau cheiro do ponto de vista espiritual, do ponto de vista vibratório, do ponto de vista energético, vai atrair os urubus, que são essas entidades inferiores, que se valem de quê? Que se alimentam de quê? Se alimentam exatamente dessas energias inferiores. Então, o que nós podemos fazer? A coisa mais interessante é que as pessoas têm uma visão muito distorcida do que é sexo, né? Sexo é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, é uma coisa pecaminosa e tal, né? Então, como é que você vai rezar para fazer sexo? As pessoas não pensam nisso. Mas, imagine se você realmente pensa de maneira contrária e peça a Deus e pede a Deus para te ajudar, para te proteger quando você está no encontro com o seu companheiro, quando você está no encontro com a sua companheira. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês, encerrando a resposta ao e-mail, sobre as Casas André Luiz. As Casas André Luiz querem ampliar o atendimento para as pessoas com deficiência mental e física. Mas para isso eles precisam da sua ajuda. Então, doe, ou seja, faça doações. Liga para 0800 11 90 12, 0800 11 90 12 ou acesse euajudoaconstruir.org.br e melhore a vida dessas pessoas. Fazendo isso, você vai verificar que a sua vida também fica melhor. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.